Queremos mais uma vez desejar um bom dia a todos os amados irmãos e amigos que estão acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD. Que Deus abençoe, fica ligadinho. Deus tem uma palavra para todos nós nesta manhã. Desta feita, queremos convidar o nosso irmão Henrique. Saúde a toda a Escola Bíblica com a paz do Senhor. A nossa lição do trimestre, o título diz o seguinte: ensina-nos a orar. E durante este trimestre nós estamos estudando orações diferentes, não é isso? A primeira lição ela vem falar do âmbito de uma forma geral sobre a oração, a importância da oração, e desde a segunda lição nós viemos acompanhando homens e mulheres de oração e a lição que essas orações nos trazem para nossas vidas hoje. E hoje, na lição 9, nós estudaremos a oração do fariseu. O título da lição, na lição 9, o título diz a oração do fariseu e do publicano. O texto do dia diz o seguinte: qual que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Este texto está lá em Lucas 18, versículo 14. E a síntese diz o seguinte: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens: justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. Estamos fazendo de forma diferente, mas a liturgia continua a mesma. Então eu peço que vocês fechem os vossos olhos e vamos fazer uma oração pedindo direcionamento do Santo Espírito para nos guiar neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai bendito, Pai maravilhoso, te agradecemos mais uma vez, ó meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Senhor, meu Deus, reunidos na Tua casa, apresentar essa lição para os Teus filhos, ó Pai amado. Te peço, ó meu Deus, que fique conosco nesta manhã, Deus, nos ensinando, nos capacitando, ó meu Deus. Ajuda aqueles que estão em casa, ó Pai amado, pois o tempo é difícil, ó meu Deus. O desejo do coração dos vossos filhos é estar na Tua igreja, é estar na Tua casa. Mas Tu desses estratégias para os Teus filhos, ó meu Deus, para criar esta máquina, poder alcançar, ó meu Deus, onde eles estejam, Pai amado. Assim te pedimos, ó meu Deus, e te glorificamos, ó meu Deus, e já te agradecemos, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, esta lição 9, ela não foi uma oração propriamente dita de uma pessoa, mas uma parábola de Cristo. E temos como uma oração, porque Cristo tinha discernimento para saber o momento que essa oração tinha sido feita. Não sabemos se foi real ou se foi apenas uma parábola, uma imersão, uma paráfrase que Cristo fez naquele momento. Mas a oração são de duas pessoas diferentes. A oração do fariseu, que era tido como um homem de autoestima pela sociedade, de um homem que tinha capacidade de entrar nas sinagogas, no sinédrio, de estar ali e ter a dignidade dentro da sociedade, de ser um homem exaltado, né, entre os demais, exaltado entre aspas, dentre os demais, por ter essa visão de santidade, por ser um homem justo, por ser um homem honesto. Mas às vezes nós vemos que isso é apenas uma imagem fictícia, não é isso? E do outro lado nós temos um publicano. O publicano, que era aquele homem cobrador de impostos, né, que não era bem visto pela sociedade, a sua presença não era querida, as pessoas não desejavam estar com ele, a sua companhia era apenas de outras pessoas que estavam à margem da sociedade, de prostitutas, de deficientes, de pessoas que não tinham aquele direito de gozar do pleno amor, da plena vontade de estar ali adorando a Deus, e às vezes ele não tinha essa permissão de estar ali naquela sinagoga. Essa lição hoje é de forma resumida, ela só tem 2 capítulos, 2 tópicos, e tem 2 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é evidenciar o perigo da glorificação do eu na oração do fariseu. E o segundo objetivo é demonstrar a dinâmica da misericórdia divina na oração do publicano.
Bom, estamos fazendo de uma forma diferente, vocês estão aí em casa e nós estamos aqui trazendo essa palavra. Mas eu peço que vocês cooperem, que vocês participem, que vocês comentem, vocês falem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem e nós traremos essa explicação. Tentaremos responder as perguntas de vocês. Se nós não conseguirmos hoje, na próxima lição nós traremos essas dúvidas, anotaremos. Na próxima lição nós traremos as explicações, as respostas que vocês desejam, para que todos tenham um entendimento desta lição e para que possamos alcançar esse objetivo, esses dois objetivos que foi nos dado pelo autor. Bom, nós temos o texto bíblico que vai dar orientação para essa lição, e o texto está lá inserido em Lucas 18, do 9 ao 14. Eu vou fazer a leitura. Não sei se você está com sua Bíblia na sua mão, na sua casa hoje, mas se você estiver, abra ela, acompanhe essa leitura, receba o Espírito Santo de Deus hoje na sua casa e aprendemos mais um pouquinho dessa palavra. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Eu farei a leitura que diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, ó meu Deus, pela tua santa palavra, esta dádiva que foi nos dada, ó meu Deus, para nos guiar, nos ensinar, ó meu Deus, e nos capacitar a sermos melhores para ti, ó Pai amado. Te peço, ó meu Deus, que fique conosco nessa manhã, ó meu Deus, e aplique esta palavra nos nossos corações, ó Pai amado. Assim te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a introdução diz o seguinte: as parábolas eram amplamente utilizadas por Jesus para ensinar as verdades acerca do reino de Deus. Vamos estudar a do fariseu e do publicano. Trata-se de 2 homens que foram ao templo orar. Cada um revelou uma postura completamente distinta do outro. Um saiu ainda mais imerso em pecado. O outro, justificado, voltou para sua casa. Cada oração proferida revelou um perfil completamente distinto do outro. O primeiro, adorador de si mesmo e descomprometido com Deus. O segundo, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedora da misericórdia, porém profundamente desejoso de ser alcançado pela salvação. Amém. Bom, nós vimos aqui a oração distinta. Nas orações elas já se mostram bem diferentes, né? Um se exaltando, dizendo que ele era o melhor, que ele era capaz, que ele não era pecador, como os outros, apontando o defeito dos seus irmãos, apontando o defeito daquele publicano, e se achando melhor, mais capaz, mais digno. Ele queria estar ali na frente, queria se exaltar, queria ser visto pelos outros como aquela imagem de pessoa santa, de pessoa capaz, de pessoa digna, do único merecedor da salvação, né? Os outros não tinham o merecimento da salvação. Era assim que o publicano via, né? E o outro humilhado, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo os seus defeitos, quando sentiu aquela palavra, a palavra do Senhor, aquele conhecimento, quando ele viu, o Espírito Santo tocou nele, dizendo: olhe, você é pecador, assuma aquilo para o Senhor, e ele prontamente se entregou, prontamente abriu seu coração, prontamente foi buscar a Deus naquela sinagoga, prontamente estava ali para dizer: ó Deus, eu sou pecador, Senhor, eu reconheço minhas falhas, ó meu Deus, mas ó Senhor, Tu és o Senhor que pode, ó Senhor, me livrar delas, ó Pai amado. Então vamos começar com o nosso primeiro tópico, que diz o seguinte: a oração do fariseu, e o primeiro subtópico, que diz a aparência da santidade. Assim diz:
Assim que o fariseu chegou ao templo, permaneceu em pé, e sozinho, justamente para não se misturar com as demais pessoas que não eram dignas de sua presença. Também buscou estar em posição que lhe conferisse um destaque. Logo no início falou: "Não sou como os demais homens", e começou a apontar as falhas dos outros, a fim de diminuí-los. Foi buscando ficar sozinho, se exaltando por uma pretensa santidade. O foco do fariseu não estava em mostrar suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim em evidenciar o quanto era mais perfeito que a maioria dos homens. Ele orgulhava-se de ter, ao seu ver, poucos pecados, permitindo-se mostrar mais santo do que todos os demais. Um contraste com a ardente fala do apóstolo Paulo, que confessou ser o principal dos pecadores. No prefácio desta parábola, Jesus usava uma palavra para revelar uma grande falha do caráter do fariseu: desprezar. Esse verbo revela um egoísmo religioso, repulsivo, protagonizado por pessoas como o fariseu. Nesse momento, 2 pecados são condenados pelo Senhor: uma confiança indevida em si mesmo e o orgulho em desprezar os outros. Glória a Deus. Bom, a gente viu aqui que o fariseu ele só pregava as suas virtudes e esquecia de falar dos seus defeitos, né? Tudo isso de caso pensado, visando se exaltar diante dos outros pecadores. Ele tentava se exaltar, tentava mostrar que era o melhor, tentava mostrar que era o mais capaz, o mais digno, o mais honrado entre os homens, e ele só tinha a capacidade de ser salvo por suas virtudes que só ele enxergava, e talvez tentasse transparecer para os outros. Mas o Deus Todo-Poderoso sabia de seus pecados e suas falhas, e sabia das dificuldades que era para aquele homem e assumir a sua humildade diante daquele Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, Deus sabendo, Deus podia ajudá-lo se ele entregasse verdadeiramente o que ele tinha e reconhecesse suas falhas. Bom, tópico 2 diz o seguinte, o segundo subtópico: a glorificação do eu. Ao passo que o publicano buscava a misericórdia de Deus e assumia sua condição de pecador, o fariseu cometia uma falta de considerável gravidade: a glorificação do seu próprio eu. Com uma postura inflada e excessivamente autoconfiante, buscava adorar a um Deus chamado orgulho próprio. Em sua oração de aproximadamente 3 dezenas de palavras, se autopromove 7 vezes. Não sou como os demais, não roubo, não sou injusto, não adultero, não sou como o publicano, jejuo e dou os dízimos. Não há espaço ao Deus amoroso em sua fala, apenas para a promoção de suas próprias supostas qualidades. É importante destacarmos que quando nos inflamos de autoconfiança, desrespeitamos o nosso próprio Deus e desprezamos o seu cuidado para conosco. A ação e o cuidado de Deus para as nossas vidas requerem uma postura de completa renúncia de nós mesmos e uma dependência de sua bondade e misericórdia. Uma oração tão cheia de orgulho jamais alcançaria os ouvidos do nosso Pai. Bom, eu peço que todos abram suas Bíblias, se o pastor puder, Efésios 2:8. Bom, nesse segundo subtópico diz o seguinte, eu botei aqui uma anotaçãozinha e vou ler para vocês, e no final o pastor faz a leitura desse texto. Não precisava de Deus para nada, pois ele era perfeito em tudo, perfeito entre aspas, sem pecados e superior a qualquer outro. Pastor, por favor, pode fazer a leitura. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, pela graça sois salvos.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aquele fariseu, ele não reconhecia a dádiva que Deus tinha dado a ele. O dom de Deus, o dom da salvação. Ele achava que ele mesmo, com sua capacidade, com suas forças, ele tinha se salvado. Ele, por não pecar, ao seu ver, não pecar, era um homem íntegro, era um homem honesto, era um homem que não cometia erros, não é isso? E ele não dava espaço para Deus. Ele não dava espaço para Deus agir na sua vida, pois Deus é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos justificar. Glória a Deus. O terceiro subtópico, que diz o seguinte: será humilhado. Antes de começar, se vocês desejarem perguntar, se vocês desejarem falar, então podem comentar, podem falar. Lembrem-se de compartilhar com seus irmãos, lembrem-se de compartilhar nos grupos da igreja, para que todos se lembrem desse momento, não é isso? Para que todos possam compartilhar dessa lição maravilhosa. Então vamos lá continuar no terceiro subtópico, que diz o seguinte: será humilhado. A oração do fariseu foi, se considerarmos o número de palavras, 7 vezes mais extensa do que a do publicano. Além disso, foi construída com a finalidade de apresentar alguém que, aos olhos do autor, deveria ser exaltado. Tal exaltação iniciara já quando o homem procurou estar de pé à frente. Era um ode a si mesmo. Essa oração é fruto de uma postura que jamais poderemos aceitar em nossas vidas. Muitas histórias bíblicas nos revelam momentos onde essa prática trouxe consequências lamentáveis para seus protagonistas. Nabucodonosor, está lá inserido em Daniel 4, do 29 ao 33. Amã, que está lá inserido em Ester 6, do 1 ao 12. Absalão, que está lá inserido em 2 Samuel 18, do 30 ao 33. Entre tantos outros. Em nossas trajetórias e experiências, fujamos dessa armadilha terrível, que é o orgulho, e sejamos sempre conscientes de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Descansaremos nele. O mestre finaliza a parábola enfatizando uma grande verdade: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus. Eu peço que o pastor abra a Bíblia dele mais uma vez em Mateus 6, o versículo 5 e versículo 6. Eu trouxe mais uma anotaçãozinha aqui. Primeiro vou tirar uma dúvida aqui, que até eu fiquei nessa lição, quando eu li o ode, era um ode a si mesmo. E o que era ode? Mateus 6, do 5 ao 6. O que era ode? Ode era um poema lírico, um poema cantado, né? Que tinha, no caso aqui, está dizendo que era um ode a si mesmo. Ele fez um poema, ele tentou figurar, ele tentou desenhar aquela farsa, né? Aquele homem santo, né? Que a gente sabe que não existe homem santo, só Jesus Cristo, o resto são farsas. Enquanto você não assumir os seus defeitos, as suas falhas, você será uma farsa, não é isso? Então eu trouxe o seguinte: exaltando-se já, adquirir o seu galardão, então será humilhado no grande dia. Por favor, pastor, você pode... E quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora em teu Pai que vê que está oculto. O teu Pai que vê que está oculto recompensará. Glória a Deus, né? O homem que aqui se exalta, aqui ele tem o seu galardão. Se ele quer ser o principal dentre os homens, ele pode ser. Mas o que importa para nós não é ser o principal de frente aos homens, mas sim estar como mais humilhado,
né, o mais indigno, como o apóstolo Paulo disse. Eu sou o principal dos pecadores. É assim que eu quero estar lá naquele dia. Eu quero ser o principal dos pecadores aqui, mas aberto para Cristo, aberto para a salvação que Cristo me propôs, aberto para aquele plano maravilhoso que Cristo me deu, que Cristo me proporcionou naquela cruz. Então, se eu for o principal dos pecadores aqui, e lá eu estiver humilhado aqui nesta terra, indigno perante os homens de receber tamanho galardão, de receber tamanha glória de estar lá no céu, eu sendo esse humilhado aqui nesta terra, e lá eu estiver, estarei feliz, estarei extremamente feliz. Entraremos agora no segundo tópico. O tempo está muito bom, estamos conseguindo acompanhar toda a lição. Se o pastor também tiver alguma pergunta, pastor, algum questionamento, né, para nos trazer também. Se Marcelo Filho também tiver, pode trazer para nós, tá ok? Bom, o segundo tópico diz o seguinte: a oração do publicano. Agora nós vamos entrar na segunda oração. Nós vimos até agora, até este momento, a primeira oração, a oração do homem que se exaltava, um homem que não dava espaço para Deus, um homem que tentou trazer em diversas palavras, em diversas frases, né? Um poema, uma farsa ali, tentando enganar os outros homens e tentando enganar o próprio Deus, mas Deus não se engana. E nós entraremos agora numa segunda lição e faremos as diferenças entre essas duas lições. Nós podemos perceber de cara pela pequenez da oração, pelo pequeno tamanho, a pequenez em tamanho, né? Enquanto o fariseu usou ali diversas palavras para se exaltar, o publicano em poucas palavras disse: eu não sou capaz, eu não consigo sozinho, ó Senhor. Só Tu tens o dom, ó Pai, de me salvar. O dom da salvação é Teu, ó Senhor. Entraremos então no primeiro subtópico do segundo tópico, que diz o seguinte: sou um pecador. Os publicanos eram indesejados pelos judeus, pois eram os responsáveis pelo recolhimento dos impostos. Entre alguns conhecidos do Novo Testamento, podemos citar os publicanos Mateus e Zaqueu. Muitas vezes eram impedidos de entrar nas sinagogas e no templo, e tinham poucas amizades, já que ninguém queria ser visto em companhia de tais pessoas. Porém, o publicano da parábola se encontrava no templo buscando uma experiência com Deus e sentindo a profunda distância entre o sagrado e a sua vida, envolta em falhas e pecados. Assim como o fariseu, o publicano também orava sozinho, porém por um motivo muito diferente. Enquanto o fariseu buscava a solidão para não ser contaminado com as imperfeições dos demais, o publicano se distanciava dos outros por reconhecer sua pecaminosidade e indignidade de estar ali. Sua postura era de vergonha e humildade, aceitando publicamente a sua condição de pecador e culpado por suas falhas. O pobre homem nem conseguia erguer a cabeça e apenas pronunciou 7 palavras carregadas de significado. Ó Deus, tem de misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Uma oração que dava ênfase em 3 grandes verdades: sou pecador, mereço o castigo e imploro o perdão. Glória a Deus. Sabia da sua condição pecaminosa e a reconhecia. Buscava verdadeiramente a Deus, que é o único que pode remover os pecados. Nós então vemos aqui a diferença entre o fariseu e o publicano. O fariseu, se exaltando a si mesmo, achava que era o único capaz de ter o dom da salvação, o único que podia, que merecia ser salvo, e o publicano reconhecendo suas falhas, reconhecendo que era o mais indigno dos homens de estar ali naquela sinagoga. Ele nem se achava merecedor de estar naquele lugar, ele nem se achava merecedor de estar diante daquelas pessoas, ele nem se achava merecedor de estar naquela casa, ele não se achava merecedor de estar próximo de Deus,
de buscar a Deus, e é isso que o pecado nos traz. O pecado nos traz separação. Ele nos distancia de Deus, mas a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer que o Senhor é o único capaz de nos dar a salvação, assim como esse publicano foi. Ele reconheceu que ele era um homem falho, que ele era um homem indigno, que ele não merecia estar naquele lugar. Por isso aquele homem se estava de pé sozinho, enquanto o fariseu estava de pé sozinho para não se contaminar, pois os outros não mereciam estar na sua presença. O publicano, ele se achava indigno de estar na presença daqueles homens. Ele se achava indigno de estar na presença do Senhor. Oh, glória, aleluia. Entraremos no segundo subtópico do tópico 2, que diz o seguinte: justificado por Deus. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu o seu coração arder. A sua consciência acusava os seus pecados e o levava a um incômodo crescente. Era preciso fazer algo. Enfim, para onde ir? Não haveria para onde fugir, nem onde se esconder. Só havia uma possibilidade: Deus. Quando o homem se percebe pecador, tem início o processo que o deixará pronto para finalmente ser salvo. O pecado implica separação de Deus, mas quando confessamos o nosso pecado, vivemos uma ação que nos prepara para a libertação e real transformação. Nesse momento, estamos prontos para confessar nossas faltas e aceitar o sacrifício de Jesus. E no Filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Todos os que reconhecem a sua condição pecaminosa e aceitam o sacrifício vicário de Cristo, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, adotados da celeste família. Quando somos adotados, passamos a ter em Cristo o nosso referencial em todas as áreas da vida, das mais simples às mais complexas. Enfim, passamos a fazer as coisas do mesmo jeito que Jesus faria. Aquele desprezado e humilhado publicano, ao fazer sua oração, se derramou diante de Deus. Poucas palavras que foram suficientes para expressar sua real condição, e um grande desejo de renegar-se. Uma bela transformação de um perdido pecador a um homem justificado por Deus. Quem falou que aquele publicano foi justificado foi o próprio Jesus Cristo. Nós não falamos, os homens que estavam ali não falaram. Nós não podemos reconhecer que um homem é justificado por sua aparência, por sua humildade, né? Mas só Deus, ele tem a capacidade de falar: olhe, você está justificado. A igreja não pode, a igreja não tem capacidade para isso, mas só Deus tem capacidade para tirar o pecado. Não existe igreja que tire pecado de homem, existe um Deus que tira o pecado daquele homem. Existe um Deus que, por seu plano maravilhoso, justificou a todos nós naquela cruz. Nós fomos salvos por aquele sangue que foi derramado, e sim, só Deus tem a capacidade. Então só Deus pode nos justificar. Oh, glória! Ao perceber o pecado em si, a primeira atitude é buscar a Deus, apesar do pecado causar separação dele. Mas se ele não nos socorrer, quem irá? Só assim terá o início do processo de purificação, de justificação. Só buscando a Deus. A primeira coisa que o pecado causa é vergonha. Eu tenho aprendido aqui nessa igreja, eu tenho aprendido com o meu pastor, que a primeira coisa que o pecado causa é vergonha. E a vergonha, ela nos traz um desejo de estarmos distantes, um desejo de estarmos separados, um desejo de não buscarmos mais ao Senhor, de não irmos mais àquela casa, pois aqueles homens irão nos apontar o dedo, aqueles homens nos irão indicar como injustos, como os pecadores. Mas se você tem um pecado e aquilo lhe separou de Deus, vá buscar Ele, pois só Ele tem o poder da salvação. Só Ele é capaz de lhe justificar. Só Ele pode lhe dar o dom da salvação. Oh, glória! O terceiro subtópico diz o seguinte: será exaltado.
O homem chegou diante de Deus com humildade e reconheceu a sua condição pecaminosa. Não havia espaço para orgulho nem para sentimentos altivos, apenas para o reconhecimento de sua condição pecaminosa e o profundo desejo de ser libertado e transformado. E assim foi, segundo Jesus. Este foi justificado. Era o dia de iniciar uma nova vida. Ele humilhou-se, porém Jesus o valorizou e o exaltou. Ao que se exalta, restou a reprovação por parte dos que entenderam a mensagem da parábola. É a humildade que nos permite desenvolver a nossa dependência da ação divina. Não há maior exaltação do ser humano do que gozar da íntima comunhão com Deus. A glória não deve repousar no homem, mas sim a todo tempo emanar do Pai, e assim ser bênção sobre todos. Enfim, o Senhor é o nosso pastor. Glória a Deus. Eu vou abrindo aqui, peço que vocês também abram suas Bíblias em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, não mais eu, mas Cristo em mim. Quem habita agora em mim é Cristo e não eu. Não sou eu que tenho a capacidade, mas sim Cristo. E quando eu deixo isso transparecer, é onde eu glorifico o Senhor em mim. Eu glorifico ao Senhor em mim com os frutos do Espírito, dando espaço para o Senhor agir em minha vida, dando espaço para reconhecer que Cristo é o único Salvador, dando espaço para o Senhor fazer a sua obra. Não eu, mas Cristo em mim. Glória a Deus. O terceiro subtópico eu trouxe uma anotação também, que diz o seguinte: diferente do fariseu, o publicano reconhece a sua natureza pecaminosa e se humilha aos pés do Todo-Poderoso, o único que pôde nos salvar com seu plano maravilhoso. E assim foi exaltado, pois exaltou ao Senhor, reconhecendo a sua superioridade diante de homens tão falhos. Oh glória! Nós temos que reconhecer a superioridade do Senhor em nossas vidas. Nós temos que reconhecer que nada somos, que não podemos nos justificar, que não temos o dom da salvação por nós mesmos, mas sim é dom de Deus. Ele é o único capaz de nos salvar. E assim, se reconhecemos, Ele fará a sua obra. E se dermos espaço para Ele agir em nossas vidas, assim será maravilhoso e nós o glorificaremos e Ele nos exaltará. Oh glória, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu venho trazer aqui a conclusão. Vou deixar um tempinho para as perguntas. A conclusão diz o seguinte: ao estudarmos as orações presentes na parábola do fariseu e do publicano, podemos perceber duas grandes verdades. Primeira, o quanto as aparências enganam e quão maravilhosa é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Essas são as duas verdades. O quanto as aparências nos enganam e a segunda, o quão maravilhosa é a misericórdia de Deus por nossas vidas. Que possamos, ao orar, buscar o Senhor com integridade e sinceridade, confessando nossas falhas, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria celebrar a oportunidade que nos é dada em ser chamados filhos de Deus. Lembrem-se que foi uma oportunidade. Você não estava escolhido, você era o que estava lá do lado, você era ovelha perdida no aprisco e Deus foi lhe buscar, deixou as 99 guardadas ali e foi atrás de você. Você não é merecedor, foi vontade do Senhor. Eu não sou merecedor, não foi vontade minha estar aqui, mas o Senhor me buscou, o Senhor me trouxe para a sua casa, e assim eu pretendo em toda a minha vida glorificar a Deus, deixando espaço para Ele. E assim nós devemos fazer. A vontade de Deus é que nós nos humilhemos perante os seus pés e reconhecemos que o dom da salvação é dom dele, o dom da justificação é dom dele. Todos os dons pertencem ao Senhor e não somos nós que fazemos.
Glória a Deus. Não tivemos perguntas hoje, e assim nós encerramos nossa 9ª lição, no tempo certinho, cronometrado, e agora o pastor está com a oportunidade para trazer a nossa próxima lição, lição dos adultos, da classe dos irmãos e das irmãs Déboras e Gideões, como nós falamos aqui, né? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, comente, deixe seu like e compartilhe. Somos a ADPB Nova Mangabeira, levantando a bandeira da paz.